novel e fanfic narradas. Shinobi do passado retorna no futuro. Capítulo repetido. Pule o tempo do vídeo para 5 minutos e 23 segundos. Capítulo 231. A razão pela qual Kakashi é solteiro. A floresta exuberante passou zunindo pelos cantos dos olhos de Orochimaru enquanto ele corria. Ele teve um momento de desorientação, lembrando da última vez que teve que fugir em tal desgraça, quando desertou de Konoha. Ele acreditou que estava livre para fazer o que quisesse depois disso. Quem imaginaria que 10 anos depois, ele estaria fugindo novamente, e ainda mais miseravelmente dessa vez? A causa dessa confusão se originou de suas próprias ações, especificamente, sua obsessão em coletar os restos celulares de Agoromo Genjetsu e invocá-lo usando a reanimação durante os exames Chunin. Genjetsu havia se libertado de seu controle e agora tinha vindo especificamente para caçá-lo. Pela primeira vez, Orochimaru se arrependeu profundamente de suas ações. Por que ele invocou Genjetsu tolamente? Voltando à realidade, a expressão de Orochimaru endureceu quando ele disse em voz baixa, ele está aqui. O contato com as cobras invocadas deixadas na base anterior tinha acabado de ser cortado. Claramente Genjetsu tinha chegado. Senhor Orochimaru, Kabuto disse nervosamente. Tendo experimentado a pressão sufocante de Genjetsu em primeira mão e vendo o tipicamente calmo e composto Orochimaru agora raro em sua ansiedade e preocupação, Kabuto sentiu uma crescente sensação de pavor. Ele sabia que o gênio de Orochimaru, seus talentos e seu intelecto superavam todos no mundo Shinobi. Técnicas como reencarnação do cadáver vivo, o selo amaldiçoado e reanimação eram lendárias por si só, capazes de abalar o mundo ninja. No entanto, mesmo com tais habilidades inigualáveis, Orochimaru não hesitou em recuar ao ouvir o nome de Genjetsu. Realmente havia pessoas tão poderosas que desafiavam toda a lógica. Agora, essa força avassaladora estava vindo para eles, e Kabuto estava perdido sobre o que fazer. Orochimaru, por outro lado, permaneceu calmo apesar de ter enfrentado inúmeras provações. Ele não hesitou enquanto abria bem a boca, vomitando inúmeras cobras em meio ao muco nauseante. As serpentes rapidamente encheram a área diante deles. Orochimaru olhou para Kabuto. Diferente de outros subordinados descartáveis, Kabuto tinha um valor significativo para ele. Uma grande cobra de repente engoliu Orochimaru e Kabuto, mascarando suas presenças completamente. Seguindo o comando de Orochimaru, milhares de serpentes se dispersaram, espalhando-se rapidamente em todas as direções. Na base de Orochimaru, Genjetsu sentiu a enorme atividade de invocação e comentou indiferentemente, eu esperava esse movimento seu. Ele pressionou sua mão em uma das grandes cobras da caverna Ryushi. Com uma onda de chakra, os olhos da cobra se transformaram em Rinnegan. Seu comportamento anteriormente feroz se tornou dócil, agora preguiçosamente agachado aos pés de Genjetsu, aguardando ordens. O caminho animal do Rinnegan permitiu que ele anulasse contratos de invocação temporariamente, virando as bestas invocadas para o seu lado. Orochimaru acreditava que as cobras deixadas na base estavam todas mortas, sem saber que essas cobras, agora sob o controle de Genjetsu, estavam rastreando sua horda em fuga. Enquanto cobras perseguiam cobras, Genjetsu saiu da base, observando a perseguição com um sorriso calmo. Em outro lugar, um falcão mensageiro rapidamente levou uma mensagem para Deidara e Kizami. A Nari permaneceu escondida perto do lago, mantendo um olhar atento sobre o Três Caudas, assim como os movimentos de Konoha e do grupo de Guren. Kakashi ataque ela refletiu, tendo reconhecido sua figura familiar antes, mas não lhe dando muita atenção até agora. Com o lago agora calmo, ela se lembrou de suas interações passadas em Konoha e durante a troca de prisioneiros. Ela se lembrou dos relatórios de inteligência mencionando seu status de solteiro e sua predileção por certos livros. Balançando levemente a cabeça e demonstrando um certo arrependimento, ela murmurou, se eu fiz você perder o interesse por mulheres de verdade, eu realmente sinto muito. Você não precisa se desculpar. Estou solteira porque não encontrei a pessoa certa, não por qualquer outro motivo. Uma voz firme, mas levemente enfática, disse de repente atrás dela. A Nari ficou tensa, seu corpo pronto para se mover, mas um toque gelado em seu pescoço a deteve. Uma kunai foi pressionada contra sua garganta. Ela cessou todos os movimentos, abaixando o olhar e dizendo cada palavra lentamente. Kakashi, ataque. Sim, sou eu. Kakashi manteve a kunai em seu pescoço. É bom ver você de novo, Anari. Após a saudação, Kakashi acrescentou. Embora nosso encontro desta vez não seja exatamente amigável, Anari, não há necessidade de espalhar rumores sobre mim. Rumores? Eu disse algo errado? Anari perguntou, levantando a mão de sua bolsa ninja para mostrar que não estava resistindo. Kakashi não moveu a kunai, apenas respondendo, a razão pela qual estou solteiro. Anari entendeu imediatamente sorrindo levemente. Entendo. Eu estava sendo presunçoso. Obrigado pela compreensão. Perto dali, membros do time 8 e do time 7 temporário com Yamato ouviam atentamente. Inuzuka Kiba sussurrou, qual é o problema entre Kakashi-sensei e aquela mulher? Eu sei. Sakura, a única que conheceu a Nari antes, sussurrou animadamente, aquela mulher é a Nari, alguém que Kakashi-sensei costumava gostar. Os olhos de Yamato se iluminaram. Não é de se espantar. Ouvi dizer que Kakashi tinha alguém de quem gostava antes, era ela. Mas Sai levantou a mão, confuso, eles não acabaram de dizer que não tinham relacionamento? Antes que Sakura pudesse explicar, Shino, com as mãos nos bolsos, disse calmamente, meus pais costumam dizer que amam mais os insetos do que um ao outro quando discutem.
mas isso não os impede de ficarem juntos. Sakura concordou com a cabeça, acrescentando: observe como Kakashi-sensei está falando mais do que o normal com ela. Entendo. Então as palavras nem sempre refletem sentimentos verdadeiros. É isso que eles chamam de dizer o oposto do que você quer dizer, Sai disse, anotando em seu caderno. Ao ouvir o barulho da caneta no papel, Kakashi se virou com um suspiro e lançou um olhar para sua equipe. Sério, vocês poderiam sussurrar mais alto? Capítulo 232 Não confie no que mulheres bonitas dizem. Depois de endireitar um pouco a disciplina da equipe, Kakashi olhou para Nari e perguntou seriamente. Eu lembro que você disse da última vez que não estava mais disposto a servir sua aldeia. Mas você ainda está aqui. Então, Anari, você está agora sob o comando de Agoromo Genjutsu? A menção de Agoromo Genjutsu silenciou instantaneamente a cena anteriormente relaxada e animada devido à conexão com a pessoa em questão. As expressões de Yamato, Sakura, Kiba Inuzuka e outros tornaram-se solenes, seus olhares para Nari ficaram particularmente sérios. Comparada a ser a suposta namorada de Kakashi-sensei, a identidade de Anari como subordinada de Agoromo Genjutsu os chocou ainda mais profundamente. Anari virou a cabeça lentamente para olhar para Kakashi atrás dela e não negou. Como sou membro da Vila Lokfron, é claro que sigo o Lorde Agoromo. Depois que ela terminou de falar, ela notou intensamente o lampejo de arrependimento nos olhos de Kakashi e sorriu novamente. Eu disse a mesma coisa ao seu discípulo anterior. Não confie no que mulheres bonitas dizem. Kakashi, você errou em confiar em mim da última vez. Não dessa vez. A voz de Kakashi ficou fria. Agora você responde minhas perguntas. Por que você está aqui? Enquanto ele falava, a kunai em sua mão pressionou com mais força o pescoço de Anari. Se ela demonstrasse algum comportamento incomum, sua maior responsabilidade com a aldeia significava que ele agiria sem hesitação. Sentindo o toque cada vez mais frio em seu pescoço, Anari disse calmamente. Você deveria saber que tortura ou ameaças de vida não funcionam comigo. No entanto, posso responder sua pergunta. Mas você precisa resolver minha confusão primeiro. Como você me descobriu? Ao ouvir isso, Kakashi, que sabia que Anari havia deixado a equipe de interrogatório de Konoha desamparada, ponderou por um momento e acenou com a cabeça para Shino. Shino deu um passo à frente e estendeu a mão direita. Anari notou um pequeno inseto voando de repente de suas roupas e pousando no dedo de Shino. Shino olhou para Anari, levantando os óculos escuros com a outra mão. Tudo foi compreendido sem palavras. Os insetos parasitas do clã Aburami não é de se espantar. Aconteceu depois que Lorde Agoromo foi embora. Anari entendeu imediatamente. Se Agoromo Genjutsu estivesse aqui, os insetos parasitas do clã Aburami não teriam escapado de seus olhos. Parecia que essas pessoas realmente não sabiam de nada. Sendo esse o caso, não havia mais necessidade de fingir. Agora, você pode responder minha pergunta? Kakashi disse neste momento. Claro, eu vim aqui para... Os lábios vermelhos de Anari se curvaram e ela de repente olhou para Kakashi. Então ela explodiu em um instante. Estrondo. Uma explosão violenta soou. Kakashi-sensei. A expressão de Sakura mudou quando ela estava prestes a correr para frente, apesar das consequências da explosão. Uma mão pressionou seu ombro. Estou bem. Kakashi apareceu por trás. Aquele que estava segurando a kunai contra Nari era apenas seu clone das sombras. Se não fosse por sua cautela, a explosão de agora teria terminado mal para ele. Me enganou de novo. Além disso, dessa vez ela realmente pretendia me matar. Kakashi suspirou interiormente e calmamente deu a ordem. Aquele que explodiu era apenas um clone. Anari não está morto. Fique alerta. Ao ouvir as palavras de Kakashi, os ninjas de Konoha rapidamente levantaram a guarda. Breve. Lá. Hinata, com seu Byakugan ativado, apontou para o lado direito da fumaça da explosão. Kiba e Akamaru se moveram instantaneamente. Presa sobre presa. 2 redemoinhos giratórios de alta velocidade atingiram ferozmente o local onde Hinata apontava. O som de outra explosão soou. Da nuvem de poeira recém-levantada, Anari de fato emergiu, olhou para o grupo de Konoha e correu em outra direção sem hesitar. Ficar. Preparada, Sakura apareceu de repente na frente de Anari, calçou as luvas, cerrou o punho e avançou contra Anari. Os olhares de Anari e Sakura se encontraram, e as pupilas de Anari sutilmente formaram um selo. O próximo segundo. Quando Sakura deu um soco, Anari, que havia previsto seu movimento, aumentou sua velocidade. Agarrou o pulso de Sakura sem esforço em meio à surpresa e então a jogou para longe com força. Sakura foi jogada no ar. Tome cuidado. Não olhe nos olhos de Anari. Ela pode ler suas memórias. Kakashi lembrou notando a cena. Entendi. Yamato respondeu mirando em Anari. Liberação de madeira, grande técnica da árvore. Grandes estacas de madeira brotaram do braço de Yamato, enredando-se em direção a Anari. Anari se virou para olhar, mudou de direção e percebeu que as estacas ainda a perseguiam. Não só isso. O enxame de insetos parasitas de Shino e as bestas de tinta do Super Beast Scroll de Sai a cercaram, cortando todas as rotas de fuga. Vendo isso, Anari parou e rapidamente formou selos com as mãos. Ela não era tão forte quanto Uchiha ou Akatsuki. Embora tenha sido ensinada por Agoromo Genjutsu, sua força não era menor que a de um Jonin das grandes vilas ninja. Mas enfrentando Kakashi e Yamato de Konoha, 2 Jonin, junto com 5 Chunin com várias técnicas secretas, ela estava em desvantagem. Além disso, Anari sempre deixou clara sua missão aqui, monitorar o Três Caudas.
ela racionalmente evitou se envolver muito com os ninjas de Konoha, quando o último selo foi formado. Enfrentando a liberação de madeira, insetos parasitas e tigres de tinta, a Nari abriu os lábios vermelhos, pressionou os dedos contra os lábios e cuspiu uma grande quantidade de cinzas em alta temperatura, espalhando-as em todas as direções. Liberação de fogo, técnica de ocultação em cinzas e pó. Essa técnica de novo. Os ninjas de Konoha que participaram da Batalha da Montanha Katsuragi estavam familiarizados com esse jutsu. Embora reconhecessem, à medida que as chamas aumentavam, a intensa onda de calor levantava cinzas escaldantes e se espalhava em todas as direções. Os ninjas de Konoha tiveram que fazer uma pausa. Quando as cinzas de alta temperatura baixaram, a Nari não estava mais à vista. Kakashi deu a ordem: continue rastreando. Com a presença do time 8, alcançar a Nari era apenas uma questão de tempo. Como membro da Vila Lokfron, ela deve conhecer muitos dos segredos da vila, especialmente as coordenadas da Vila Lokfron, que atualmente era de extrema importância para Konoha e as outras 4 vilas ninjas. Mesmo que eles só obtivessem o cadáver de Anari, seria o suficiente. Na mente de Kakashi, a vila sempre vinha em primeiro lugar. Au. Kiba estava prestes a farejar o cheiro de Anari com Akamaru, mas algo estava errado. Ele olhou para Akamaru, que também olhou para ele confuso. Anari de alguma forma mascarou seu cheiro. Kiba relatou a Kakashi com uma carranca. Shino também estendeu a mão, observando os insetos parasitas em sua palma girando em círculos, e disse calmamente: ela borrifou um agente que confunde os insetos antes de sair. Preciso de meia hora para cultivar novos insetos imunes ao agente. Os 2 membros da equipe de rastreamento ficaram temporariamente fora de ação. Felizmente, o Byakugan ainda podia funcionar. Kakashi instruiu Shino a ficar e resolver o problema dos insetos antes de alcançá-los, então liderou os outros, seguindo o Byakugan de Hinata para continuar rastreando a Nari. Comparado com o Tritaios, a Nari na Vila Lokfron era mais crucial para Konoha e o mundo ninja naquela época. Capítulo 233. Por que eu deveria me importar se eu te matar? Sibilo. O som de cobra sibilando reverberou por toda a caverna subterrânea estreita e úmida, acompanhado pelo deslizamento incessante de corpos serpentinos pelo solo. Mesmo sem vê-la, seria fácil imaginar uma multidão de cobras serpenteando em direção ao centro da caverna. No centro da caverna subterrânea, escondido na barriga de uma cobra junto com Kabuto, Orochimaru nunca imaginou que se veria levado a tal situação pelas mesmas criaturas que ele conhecia tão bem. Parece que não há como escapar disso. Orochimaru lambeu os lábios, sua expressão era fria e sinistra. Não importa onde ele se escondesse, os enxames de cobras com olhos Rinnegan, conhecendo os hábitos de sua espécie, continuariam sua perseguição implacável. Não importava quantas ele destruísse, com o passar do tempo, os enxames de cobras transformadoras de Agoromo Genjutsu continuavam chegando, junto com outros animais se juntando à briga. Orochimaru conseguiu adiar por algum tempo, mas no final, ele se viu encurralado nesta caverna sem nome. Apesar de inicialmente ter escolhido fugir, nunca lhe faltou vontade de lutar até o fim quando levado ao desespero. Agora, encharcado e sem se esconder mais, Orochimaru emergiu da barriga da cobra. Ele olhou ao redor, notando pares de olhos Rinnegan olhando para ele do ambiente escuro e úmido. É surpreendente que Pen tenha sido derrotado por Agoromo Genjutsu, a voz rouca de Orochimaru ecoou na caverna. Quando ele estava na Akatsuki, ele cobiçava o Rinnegan de Pen. No entanto, a força avassaladora de Pen o deixou sem solução, então ele teve que se contentar em mirar no recém-chegado Uchiha Itachi com seu Mangekyou Sharingan. Esse plano saiu terrivelmente pela culatra. Depois de ser espancado implacavelmente pelo impassível Itachi, que parecia esmagá-lo como um inseto insignificante, Orochimaru foi rotulado como traidor pela Akatsuki e passou a ser caçado desde então. Agora, ver o Rinnegan novamente, dessa vez no mais formidável Agoromo Genjutsu, foi um golpe e tanto. Orochimaru não sabia o que havia acontecido dentro da Akatsuki, mas estava claro que com o Rinnegan, Agoromo Genjutsu havia se tornado ainda mais poderoso. Para aumentar sua frustração, ele mesmo havia feito tal ameaça sem querer. Orochimaru começou a suspeitar que invocar Agoromo Genjutsu com reanimação poderia ter sido parte do plano de Genjutsu o tempo todo. Caso contrário, como ele poderia explicar os esforços imediatos de Genjutsu para se libertar de seu controle e alcançar rapidamente sua verdadeira ressurreição? Se fosse esse o caso, Genjutsu era muito mais assustador do que ele imaginava. Pensando nisso, os olhos de Orochimaru se contraíram levemente. Ele levantou a cabeça para olhar para a cobra mais próxima com olhos de Rinnegan. Ciente de que Genjutsu podia vê-lo através dos olhos da cobra, Orochimaru sorriu e perguntou: Agoromo-senpai, mesmo que eu tenha libertado você do submundo, você não deveria pelo menos me dar uma razão se pretende me matar? Orochimaru queria genuinamente saber por que Genjutsu buscava sua morte. Desde o encontro na cidade Tanzaku, eles não se encontraram mais. A única conexão deles era indiretamente através de Sasuke. Mas naquele caso, Orochimaru foi quem sofreu. Embora ele tenha falado em vingança, ele não tomou nenhuma atitude desde então. Logicamente não deveria haver nenhum conflito entre eles. Orochimaru não conseguia entender por que Genjutsu viria atrás dele tão de repente e sem aviso. Ele olhou para os olhos Rinnegan da cobra, esperando uma resposta. Mas tudo o que ele recebeu foi uma boca escancarada e mal cheirosa. A posição de Genjutsu era clara. Por que eu deveria me importar se eu te matar? Então está bem.
Uma fúria fria irrompeu no rosto de Orochimaru enquanto ele rasgava a cobra atacante ao meio com as mãos. Ser tratado como um mero peixe na tábua de corte por outra pessoa, sem sequer a chance de conversar, era uma pílula amarga para alguém que sempre brincou com a vida dos outros. Você não passa de um ser miserável derrotado por Hashirama Senju. Só porque aqueles que te mataram não estão mais aqui, você acha que pode conquistar o mundo? Orochimaru bateu palmas. Enquanto inúmeras cobras atacavam de todos os lados sob o controle do Rinnegan, um caixão rapidamente emergiu do chão. Abrace o destino que sempre foi destinado a você, disse Orochimaru friamente. Enquanto ele falava, a tampa do caixão caiu com um baque e em meio à poeira que subia, uma voz calma emanou de dentro. Liberação de madeira, emergência na floresta profunda. Árvores enormes, muito mais poderosas do que aquelas dos exames Chunin, surgiram. Em um instante a caverna escura e úmida se transformou em um oceano verde. As inúmeras cobras invocadas tentaram resistir, mas sob o ataque esmagador de galhos de árvores e trepadeiras, elas foram rapidamente aniquiladas. No final das contas a floresta Wood Release permaneceu ilesa e continuou a se expandir. Galhos de árvores perfuravam o teto da caverna, crescendo rapidamente, rompendo camadas de solo e alcançando a superfície. Você de novo. De dentro do caixão, acompanhado pelo tilintar de placas de armadura, Hashirama Senju emergiu, olhando para Orochimaru com o senho franzido, convocado para o mundo dos vivos mais uma vez. Esta deve ser a terceira vez, não. Parecia que já tinham acontecido muitas vezes, mas ele tinha pouca lembrança. Droga, Tobirama. Sempre criando técnicas proibidas como reanimação. Agora, nem os vivos nem os mortos conseguiam encontrar paz. Olá novamente, primeiro Hokage. Orochimaru cumprimentou com um sorriso, embora suas mãos permanecessem firmes na posição de selamento. O Hashirama invocado desta vez era muito mais forte do que durante os exames Chunin devido a um sacrifício de alta qualidade e à infusão de células de Hashirama. Tanto que Orochimaru teve que exercer todo o seu esforço para não ser imediatamente dominado. Orochimaru não queria correr o risco de ter sua cabeça explodida no meio da frase. Como esperado, o primeiro Hokage é terrivelmente poderoso. Inicialmente, dada sua experiência anterior com Genjutsu, Orochimaru deveria ter sido mais cauteloso ao invocar alguém do calibre de Hashirama, especialmente usando seu melhor sacrifício. Contudo, as circunstâncias não lhe deixaram escolha. Para lidar com o monstruoso Genjutsu, ele precisava de outro monstro, Hashirama Senju, mesmo que ele não pudesse controlar o atual Hashirama. Não importava. Quando Hashirama entendeu o estado atual do mundo ninja, ele faria a única escolha lógica. Primeiro Hokage, seu velho amigo está lá em cima. Ao ver Hashirama perdido em pensamentos enquanto o encarava, o coração de Orochimaru disparou e ele rapidamente apontou para o teto da caverna. Velho amigo? Hashirama imediatamente pensou em alguém e estava prestes a falar quando uma voz de comando ressoou de cima. Shira Tensei. Imediatamente, uma força repulsiva imparável destruiu a floresta de liberação de madeira que havia atingido a superfície e continuou descendo. Solo, rochas, a caverna, a floresta. Tudo em seu caminho foi rapidamente comprimido e empurrado para trás, até chegar a Orochimaru e Hashirama. No último momento, Orochimaru olhou para Hashirama, deu de ombros e disse: ele está aqui. No momento seguinte, com um grande estrondo, Orochimaru, desistindo de resistir, foi violentamente jogado para trás, seu corpo torcido dolorosamente como um pretzel. Capítulo 234. Encontrando Senju Hashirama novamente, Agoromo Genjutsu se sente entediado. Após o rescaldo do Shira Tensei, uma cratera enorme com um diâmetro de 1 quilômetro apareceu no chão. No centro da cratera, a caverna outrora escura, anteriormente enterrada profundamente no subsolo e coberta por uma floresta verde, agora estava completamente exposta à luz do sol. Tudo dentro da caverna, florestas, corpos de cobras, rochas, havia se dissolvido completamente como se estivesse derretendo neve, substituída por camadas de solo espesso de outro lugar. No meio da poeira voadora, Senju Hashirama emergiu de uma máscara de madeira gerada pela técnica Mokuton, seu corpo coberto de rachaduras. Perto dali, um Orochimaru machucado rastejou para fora do solo. Ele abriu a boca, e um novo corpo coberto de muco emergiu, com seus ferimentos anteriores totalmente curados. Descendo lentamente do céu, Agoromo Genjutsu olhou para Orochimaru antes de voltar seu olhar para Senju Hashirama. Ele não ficou surpreso ao ver o último aparecer novamente. Ele já havia aprendido pelas memórias de Kabuto que Orochimaru havia recuperado o uso de suas mãos. Era natural para Orochimaru tentar invocar o Hokage previamente selado se ele tivesse conseguido recuperar sua alma do Shinigami. Olá de novo, Hashirama, Agoromo Genjutsu disse calmamente, acenando para Senju Hashirama. Ele poderia permanecer calmo? Ele havia invocado Senju Hashirama inúmeras vezes no último ano, usando uma versão incompleta da reanimação. Embora Hashirama não tivesse consciência, eles lutaram muitas batalhas e estavam muito familiarizados um com o outro. A menos que fosse a versão de pico de Senju Hashirama do Vale do Fim, Agoromo Genjutsu não ficaria realmente animado. Agora, era apenas uma questão de cortesia entre velhos conhecidos. Genjutsu. Hashirama sentiu uma onda significativa de emoção ao ver Agoromo Genjutsu, especialmente ao notar seus olhos, agora de um tom diferente com padrões roxos em espiral.
Ele tinha ouvido falar desses olhos em algum lugar, mas não conseguia se lembrar. Neste momento, Orochimaru se aproximou, olhando avidamente para o verdadeiro Rinnegan de Agoromo Genjutsu. Ele explicou a Hashirama: esses são os Rinnegan, os olhos lendários do sábio dos 6 caminhos. A expressão de Hashirama mudou drasticamente. Rinnegan, eu nunca pensei que esses olhos lendários realmente existiriam. E Genjutsu os despertou. Dado o talento extraordinário de Agoromo Genjutsu, o primeiro pensamento de Hashirama foi que ele próprio havia desenvolvido o Rinnegan. Ouvindo isso, Orochimaru riu e balançou a cabeça. Desenvolver? Não. Agoromo Genjutsu não desenvolveu o Rinnegan. Ele o roubou de outra pessoa. Agora ele não cobiça apenas o Rinnegan. Ele quer dominar Konoha, os 5 grandes países Shinobi e todo mundo ninja. Tendo invocado um Hashirama incontrolável através da reanimação, Orochimaru, temendo por sua vida, naturalmente tentou virá-lo contra Agoromo Genjutsu. No entanto, havia alguma verdade no que ele disse. A expressão de Hashirama não mudou muito depois de ouvir isso. Desde que testemunhou Agoromo Genjutsu se libertar da reanimação e percebeu que ele havia revivido completamente, Hashirama sabia que o mundo ninja enfrentaria uma grande reviravolta. Parecia que a reviravolta já havia começado. Genjutsu, posso perguntar qual é o seu propósito? Hashirama perguntou sério. Agoromo Genjutsu não respondeu, mas simplesmente proferiu 2 palavras: chato. Ele realmente se sentia entediado. Lutar contra os mesmos oponentes, vivos ou mortos, tinha se tornado cansativo. Pior, enquanto ele continuava a melhorar, seus oponentes estagnavam ou até regrediam, tornando as batalhas menos gratificantes. Agoromo Genjutsu balançou a cabeça, dizendo desinteressadamente: Hashirama, se você estivesse pensando em maneiras de se reviver, eu estaria interessado em conversar. Mas se você está contente em estar morto, então assuntos vivos não são da sua conta. Volte para onde você veio. Não, deixe-me mandá-lo de volta. Percebendo que a conversa iria se arrastar, Agoromo Genjutsu, sem esquecer seu objetivo, levantou a mão. Bansho Tenin. Uma força gravitacional aterrorizante irrompeu de sua palma. Incapazes de resistir, Orochimaru e Hashirama foram puxados em sua direção. Genjutsu. Percebendo uma mudança significativa em Agoromo Genjutsu desde seu último encontro, os olhos de Hashirama se estreitaram. De repente, o corpo de Hashirama foi parado quando várias estacas grossas de madeira se estenderam dele, ancorando-o ao chão. Orochimaru, rápido para reagir, agarrou a estaca mais próxima para parar seu movimento. Vendo isso, Agoromo Genjutsu alterou a força em sua palma. Shiha Tensei. Boom! Uma poderosa onda repulsiva varreu os dois. Primeiro atraída, depois afastada, 2 forças opostas agiram quase simultaneamente. Orochimaru sentiu seus órgãos se agitando violentamente como uma máquina de lavar, vomitando sangue enquanto seu corpo rolava para trás. Hashirama, embora se saindo melhor, ainda recuou, mas manteve a capacidade de observar Agoromo Genjutsu. Percebendo que ele se aproximava, Hashirama bateu palmas. Mokuton, Kajukai Korin. Árvores enormes brotaram do chão, crescendo rapidamente com flores enormes desabrochando, liberando uma nuvem de pólen paralisante pronta para engolir a área. Com Shiha Tensei ainda em recarga, Agoromo Genjutsu continuou andando para frente, sombra azul aparecendo nos cantos dos olhos. Seip, liberação de gelo. Crack, crack. Instantaneamente uma onda de gelo congelante emanou dele, rolando para fora como uma onda gigante. O pólen, e até mesmo as bactérias microscópicas no ar, congelaram. As árvores florescentes se transformaram em um deserto congelado, incapazes de resistir. Senjutsu! Hashirama exclamou em choque. Como um usuário de Senjutsu, ele imediatamente reconheceu a aura de chakra do Senjutsu na liberação de gelo. Ele olhou para Agoromo Genjutsu, notando a sombra azul nos olhos. Embora diferente da sua, era sem dúvida um modo sábio. Impressionante, Genjutsu! Hashirama disse com admiração. Capítulo 235 Supremacia das Linhagens. Senju Hashirama entendeu bem que para indivíduos como ele, sua força já havia atingido um teto, e melhorias futuras exigiriam imenso tempo e esforço. Madara era do mesmo jeito naquela época. No entanto, Agoromo Genjutsu, que já foi considerado um igual a eles, era diferente. Como o mais jovem e talentoso dos 3, a força de Genjutsu já era formidável, mas sua taxa de progresso não havia diminuído. Hashirama vivenciou isso profundamente. Na última vez em que se encontraram, Genjutsu já havia superado sua força da Batalha do Vale do Deus Caído, exibindo novas habilidades como o Selo Yin e as Varas Negras. Desta vez, ele havia dominado o modo sábio. Era difícil imaginar quais novas habilidades ele revelaria na próxima vez que se encontrassem. Quanto à possibilidade de estagnação, até mesmo Hashirama, que conhecia bem a dificuldade de aumentar a própria força, não imaginava que tal problema ocorreria com Genjutsu. O título comparável aos deuses era frequentemente visto como igual a Hashirama, o deus do Shinobi. No entanto, o próprio Hashirama acreditava que Genjutsu, com seu potencial ilimitado, era mais comparável aos deuses reais. Durante a Batalha do Vale do Deus Caído, o ímpeto de Genjutsu foi interrompido. Agora, ninguém poderia impedi-lo de brilhar intensamente.
Hashirama olhou profundamente para Genjutsu, vendo seu antigo oponente quebrar casualmente sua técnica de liberação de madeira e caminhar em sua direção novamente. Ele deixou de lado alguns de seus pensamentos anteriores e sentiu um desejo raro por uma batalha total. Embora esse corpo reencarnado não pudesse liberar todo o seu poder, ele era muito mais forte do que durante os exames Chunin ou a invocação do Shinigami. Arte sábia. Hashirama bateu palmas e as marcas do sábio apareceram em seu rosto. No segundo seguinte, ele e Genjutsu trocaram um olhar. Nenhuma palavra foi necessária. Hashirama agiu imediatamente, arte sábia, portão do grande deus. Portões Tori vermelhos desceram do céu, mirando Genjutsu. Genjutsu olhou para cima brevemente. Arte sábia, liberação de tempestade, presa de luz. Raios de energia da liberação da tempestade foram disparados como um pavão abrindo sua cauda, derrubando os portões Tori vermelhos um por um. Vendo isso, Hashirama se preparou para fazer outro movimento. Genjutsu não lhe deu chance. Puxada universal. Fortalecido pelo Seiji Chakra, o poder desta técnica Rinnegan agora era como um buraco negro descendente, imensamente mais poderoso. Antes que Hashirama pudesse bater palmas novamente, todo o seu corpo foi rapidamente puxado em direção à palma de Genjutsu. Rinnegan, Hashirama pensou em Madara. Comparado ao Sharingan que ele havia enfrentado muitas vezes, o Rinnegan parecia ainda mais dominador agora. Hashirama não fez muito esforço para resistir ao Universal Pull. Conforme a distância entre eles se fechava rapidamente, ele focou seu chakra para liberá-lo completamente. Genjutsu sorriu e balançou a palma estendida para baixo. Bum! Hashirama caiu no chão, criando uma enorme cratera. Genjutsu entrou na cratera pronto para atacar. De repente, várias trepadeiras de madeira surgiram do chão, prendendo-o firmemente. Antes que essas videiras pudessem fazer mais, uma explosão violenta irrompeu. A explosão do clone de sombra de Genjutsu destruiu toda a madeira, fazendo Hashirama voar para trás. Simultaneamente, o verdadeiro Genjutsu apareceu ao lado de Hashirama, agarrando seu pescoço, pronto para mandá-lo de volta. De repente, Hashirama se transformou em um boneco de madeira, e seu corpo real emergiu do outro lado. Genjutsu descartou o boneco de madeira, girou a perna direita e desferiu um poderoso soco em Hashirama. Hashirama não recuou e também balançou o punho. No instante seguinte, tudo ao redor deles congelou por um momento antes que uma enorme onda de choque explodisse. Na explosão sonora e no terremoto que se seguiram, o solo abaixo deles desabou, e ondas de choque tangíveis, carregando fumaça espessa, rolaram para fora. Orochimaru, que tinha acabado de se libertar da arte sábia, liberação de gelo, foi mais uma vez lançado para longe pelas ondas de choque da batalha entre Genjutsu e Hashirama. Quando ele finalmente se firmou e se levantou, olhando para frente, percebeu que mal conseguia acompanhar os movimentos dos dois combatentes. A única coisa que ele conseguia sentir era o rugido ensurdecedor dos confrontos e as ondas de choque tão poderosas quanto os jutsus de nível S. Estrondo. O tempo passou, o chão tremeu, o espaço se distorceu e até o céu, antes cheio de nuvens, ficou azul devido às ondas de choque crescentes. Vendo a cena cataclísmica causada por apenas dois indivíduos, Orochimaru, assim como os guardas trazidos pelos 5 Kages durante a Batalha do Vale do Deus Caído, caiu em choque profundo. Este é o verdadeiro poder do Deus Shinobi e alguém comparável aos deuses? Isso pode ser alcançado pelo esforço humano? Orochimaru sentiu um pouco de desespero. Apesar de seu imenso talento e dos inúmeros ninjutsus e técnicas proibidas que ele havia desenvolvido, diante desses dois, eles pareciam insignificantes. Senju, Agoromo. Orochimaru, que acreditava não ser muito menos talentoso que Genjutsu, viu a grande distância entre eles. A resposta era clara: linhagem. Algumas pessoas nascem em Roma, enquanto outras nunca conseguem chegar a Roma. Os ninjas são iguais. Orochimaru havia concluído, por meio de vários experimentos, que o crescimento de um ninja tinha limites. Não importa o quanto uma pessoa se esforce ou quão talentosa ela seja, seu corpo e linhagem já determinaram seu limite. Por exemplo, os níveis de chakra de ninjas de origem civis são geralmente mais baixos do que aqueles de clãs ninja. Entre os clãs ninja, aqueles com uma longa herança como os clãs Senju, Uchiha e Uzumaki têm mais chakra do que clãs com menos história como os clãs Sarutobi, Shimura e Inoshikasho. Não se trata apenas de níveis de chakra. Em todos os aspectos, quanto mais antigo o clã ninja, maiores são suas vantagens de linhagem. Orochimaru não conhecia a história de Otsutsuki Agoromo e seus 2 filhos. Mas ele sabia que clãs como Uchiha, Senju e Agoromo, com histórias documentadas abrangendo 1000 anos, tinham vantagens de linhagem além do entendimento comum. O surgimento de indivíduos como Uchiha Madara, Senju Hashirama e Agoromo Genjutsu foi a representação mais clara. Orochimaru, nascido em civil, invejava muito isso. Ele possuía todos os meios para avançar, mas um teto invisível restringia sua escalada. Ao longo da história ninja, os personagens principais sempre foram descendentes do sábio dos 6 caminhos. Foi exatamente por isso que Orochimaru cobiçou Uchiha Sasuke. Por mais comum que fosse, ele se recusou a ficar abaixo dos outros. Capítulo 236 Extração de Alma. Atualmente, o clã Senju caiu na mediocridade, restando apenas Tsunade para defender o forte. O clã Uchiha foi dizimado, deixando apenas 2 irmãos.
Embora agora os Uchiha tenham aumentado em número, assim como o clã Agoromo, eles permanecem escondidos da visão do mundo Shinobi. Além dos 3 clãs principais mencionados acima, os outros clãs historicamente significativos também diminuíram. O clã Uzumaki deixou de existir há muito tempo. O clã Hyuga se vincula ao selo do pássaro enjaulado, com apenas alguns membros principais da família isolados em Konoha, raramente se aventurando para fora. O clã Kaguya está em silêncio desde a morte de Kimimaro. Orochimaru analisa todo o mundo Shinobi, notando que aqueles clãs antigos desapareceram ou são difíceis de explorar. Não, ele tem uma sob seu comando, Karin. Seu cabelo vermelho puro, controle natural do Kagura Mindizai e habilidades de cura indicam que ela é uma remanescente notável do clã Uzumaki. Anteriormente, Orochimaru estava muito focado em Uchiha Sasuke e seu Sharingan, negligenciando a um tanto frouxa em treinamento e subdesenvolvida Karin. Mas agora, com Sasuke tendo despertado o Mangekyou Sharingan e sua própria alma despedaçada, ele não pode mais lutar. Tendo testemunhado a batalha épica entre Senju Hashirama e Agoromo Genjutsu, Orochimaru ganhou uma compreensão mais profunda da importância das linhagens. Ele decidiu que seu próximo alvo para a possessão corporal não seria Gura em reserva com sua liberação de cristal, mas Karin, que herdou os talentos do clã Uzumaki. No entanto, tudo isso depende de sua fuga atual. Olhando para a batalha em andamento sem interrupção, entre Agoromo Genjutsu e Senju Hashirama, Orochimaru fingiu continuar assistindo enquanto uma cobra branca deslizava para fora de suas roupas, indo embora silenciosamente. Mas antes que a cobra pudesse ir longe, um laser vindo do campo de batalha rapidamente perfurou a casca vazia de Orochimaru, e o poder residual atingiu a cobra branca. As pupilas da cobra branca encolheram de medo. Sabendo que não conseguiria escapar do laser rápido e rastreador, ela rapidamente abriu a boca, e o verdadeiro corpo de Orochimaru deslizou para fora. No momento seguinte, a cobra branca atingida pelo laser se desintegrou em cinzas. Orochimaru, agora de pé e parecendo um tanto consternado, notou Agoromo Genjutsu lançando-lhe um olhar de advertência em meio à batalha com Hashirama. Orochimaru murmurou sombriamente, mesmo em uma luta tão feroz com o primeiro Hokage, você ainda tem tempo para me monitorar tão facilmente. Percebendo que havia subestimado a força de Agoromo Genjutsu, Orochimaru entendeu a necessidade de escapar. Ele não era facilmente intimidado. Rapidamente elaborando um novo plano, as ações de Orochimaru foram observadas por bestas invocadas espreitando sob o controle do Rinnegan. Naturalmente, Agoromo Genjutsu também percebeu. É hora de acabar com isso. Com essa decisão, o poder de Agoromo Genjutsu aumentou contra Senju Hashirama. Após várias trocas, Hashirama foi forçado a recuar. De repente, Agoromo Genjutsu apareceu atrás de Hashirama, agarrando seu ombro. Como um corpo reanimado, Hashirama não estava preocupado em perder um braço e se preparou para contra-atacar. Entretanto, o Rinnegan ativou o Devorador de Chakra. Instantaneamente, o Seide Chakra de Hashirama surgiu em Agoromo Genjutsu. Dominando as técnicas do Seide, Agoromo Genjutsu absorveu a energia natural sem preocupação, ficando mais forte. Com o esgotamento do chakra de Hashirama, sua energia diminuiu rapidamente. Sentindo o Seide Chakra carregado de força vital, a aura de Agoromo Genjutsu se intensificou. Ele mirou sua palma em Hashirama, atirando hastes pretas que prenderam os membros e a cabeça de Hashirama no chão. Passando por cima do Hashirama imobilizado, Agoromo Genjutsu perseguiu Orochimaru. Caramba! Orochimaru fugiu desesperadamente, chocado pela rápida derrota de Hashirama. Com Agoromo Genjutsu mirando nele, sabendo que não tinha chance, Orochimaru usou todos os métodos de fuga possíveis. No entanto, Agoromo Genjutsu percebeu facilmente cada técnica e quase não a atrasou. Orochimaru logo sentiu uma atração irresistível. Determinado, ele ativou sua técnica mais forte, o Jutsu da Serpente de 8 Cabeças. Rugindo alto, a colossal serpente de 8 cabeças, maior que um Susanoo completo, apareceu. Orochimaru estava pronto para lutar por sua vida. Interessante. Agoromo Genjutsu enfrentou calmamente a enorme serpente. Enquanto ela atacava, ele desapareceu, reaparecendo no topo de uma cabeça. Como Susanoo no Mikoto, cortando cada cabeça uma por uma. Muito tedioso. Vamos ser eficientes. Agoromo Genjutsu estendeu os dedos em direção à cabeça da serpente, o caminho humano do Rinnegan, extração da alma. Com um puxão forte, a alma de Orochimaru começou a se separar da serpente. Como? Orochimaru estava aterrorizado. Sua técnica mais orgulhosa falhou, e sua alma estava em perigo. O caminho humano era muito mais dominador do que o selo da morte do ceifador. Enquanto a serpente tentava resistir, Agoromo Genjutsu atraiu a alma de Orochimaru inteiramente. As 7 cabeças e caudas restantes da serpente enrijeceram, e depois que Agoromo Genjutsu esmagou a alma de Orochimaru, a serpente gigante derreteu. Simultaneamente, uma pequena cobra branca se destacou discretamente e se enterrou no subsolo, tentando fugir. Uma bola de fogo rapidamente incinerou a cobra, apesar de sua resistência. A caçada por Orochimaru terminou com sucesso, com sua morte confirmada. Retornando ao local de Hashirama, Agoromo Genjutsu encontrou a técnica de reanimação se dissolvendo devido à morte do conjurador, permitindo que a alma de Hashirama ascendesse. Não houve tempo para despedidas desta vez. Com isso, tudo foi concluído. Não, uma pequena praga permaneceu. Capítulo 237. Aí vem. Agoromo Genjutsu olhou para o grande poço sob seus pés. Na caverna subterrânea anterior, além de Orochimaru, havia outra pessoa presente.
Parecia que a outra pessoa havia morrido durante o Shiha Tensei anterior, mas na realidade. Asterisco craque. Rachadura, asterisco. Uma fissura que se estendia profundamente no chão se formou rapidamente quando Agoromo Genjutsu bateu o pé. Logo, uma cobra gigante gravemente ferida e já morta apareceu. Agoromo Genjutsu estendeu a palma da mão, levantando a cobra, então abriu sua barriga. Dentro, um Kabuto Yakushi mal decomposto e quase irreconhecível apareceu diante dele. Percebendo que Kabuto também estava em silêncio, Agoromo Genjutsu olhou para os óculos intactos em seu nariz e sorriu levemente. Sua habilidade de fingir de morto é muito boa. No entanto, o chakra dentro do seu corpo não pode ser escondido. O disfarce de Kabuto era tão convincente que até ninjas veteranos acreditariam que ele estava realmente morto. Mas antes do Rinnegan, Byakugan e Sharingan, mesmo que ele suprimisse o fluxo de chakra dentro de seu corpo, não adiantava. Agoromo Genjutsu estendeu a mão direita e uma haste preta emergiu de sua palma. Ao mesmo tempo, ouvindo as palavras de Agoromo Genjutsu, Kabuto, sabendo que seu disfarce havia falhado, relutantemente abriu os olhos e começou a falar. Asterisco salpico, asterisco. Antes que ele pudesse terminar, a vara preta na mão de Agoromo Genjutsu perfurou sua testa. A cabeça de Kabuto foi jogada para trás, seus olhos escureceram e ele estava completamente morto. Agoromo Genjutsu não tinha interesse em ouvir o que Kabuto tinha a dizer. Este mestre dos sonhos da Quarta Grande Guerra Ninja sempre foi o cão leal de Orochimaru. O melhor final para ele seria mandá-lo embora junto com Orochimaru. Dessa forma, com Orochimaru morto e seu confidente mais confiável e conhecedor também morto, os subordinados restantes, como Karin e Jugo, ignorariam ou até mesmo celebrariam a morte de Orochimaru, não tendo intenção de revivê-lo. Mesmo que ainda houvesse seguidores leais, sua falta de força e incapacidade de se infiltrar no núcleo tornaria qualquer tentativa de reviver Orochimaru impossível. No futuro, o cenário em que Sasuke revive Orochimaru da história original nunca aconteceria. Assim, a ameaça de Orochimaru foi eliminada. Tendo completado sua missão com sucesso, Agoromo Genjutsu se virou para olhar na direção de onde tinha vindo. A julgar pelo tempo, a surpresa inesperada do Três Caudas deve terminar em breve. No lago onde o Três Caudas estava escondido, uma espessa névoa branca, incomum para o clima atual, envolvia toda a superfície. Uma vez lá dentro, não era possível ver a mão na frente do rosto, facilmente se perdendo a menos que possuísse habilidades como Byakugan. Neste momento, a Nari estava escondida na superfície do lago. Tendo escapado temporariamente da perseguição dos ninjas de Konoha, ela se ajoelhou, enfiou a mão em sua bolsa ninja e habilmente enfaixou seu braço esquerdo ferido em meio às ondulações da água. De repente, ela ouviu passos na água. Virando a cabeça, ela viu Agoromo Genjutsu se aproximando através da névoa. Diferentemente de antes, desta vez a Nari não se curvou imediatamente, mas fez um sinal de mão e disse: liberar. Num instante, Agoromo Genjutsu desapareceu. O ambiente voltou a ser uma extensão branca. A névoa liberada pelo Três Caudas tinha um efeito genjutsu inerente. A Nari, tendo conseguido escapar dos ninjas de Konoha que possuíam o Byakugan, se beneficiou muito do efeito genjutsu da névoa. Quanto à possibilidade de ela mesma sofrer um genjutsu, como uma espiã mestre, sua vontade era forte como ferro, o que tornava difícil que genjutsus comuns a afetassem. A Nari continuou enfaixando seu ferimento. Pouco tempo depois, quando ela terminou e estava prestes a abaixar a mão, embora seja nosso primeiro encontro, você deve ser a secretária do chefe, certo? Uma voz estranha veio da frente. A Nari olhou com cautela. Através da densa névoa branca, uma figura com um manto preto e nuvens vermelhas entrou à força, revelando um rosto semelhante ao de um tubarão, perguntando a Nari. Como secretária e chefe de inteligência de Agoromo Genjutsu, a Nari reconheceu o recém-chegado como Kizami, que havia sido recrutado recentemente pela Akatsuki. No entanto, sendo cautelosa, ela primeiro realizou um sinal de liberação de Genjutsu para confirmar a realidade da situação. Após verificar o código, ela relaxou e disse: sou eu. Eu esperava que você chegasse em cerca de meia hora após receber a mensagem, mas você já está aqui. Você deve confiar na eficiência da Akatsuki, especialmente quando se trata de capturar bestas com cauda, disse Kizami educadamente. Para com essa mulher bonita e confiável ao lado de Agoromo Genjutsu, ele não demonstrou negligência. Kizami olhou para o ferimento enfaixado no ombro de Anari. Você encontrou uma situação inesperada? Anari respondeu calmamente. Fui descoberto pelos ninjas de Konoha. Você precisa que eu cuide disso? Kizami tocou sua espada sameada, sorrindo. Anari balançou a cabeça. Concentre-se na tarefa principal. Ela apontou para o lago. O Três Caudas fica no fundo do lago. Entendo, Kizami assentiu. Em seguida haverá uma grande comoção. Por segurança, você deve sair primeiro. Anari não se opôs. Sua missão já estava completa. A captura do Três Caudas caberia a Kizami e seu parceiro. Sem qualquer hesitação, Anari saiu para se encontrar com Agoromo Genjutsu. Depois que Anari partiu, Kizami deu um tapinha na sameada. Vamos começar. Asterisco espuma, asterisco. Kizami mergulhou na água. Um momento depois. Asterisco boom. Asterisco. O enorme lago começou a ferver. A névoa branca se dispersou.
antes que os ninjas de Konoha que estavam rastreando a Nari pudessem reagir. No próximo segundo, para seu choque e surpresa, uma coluna de água cobrindo quase todo o lago subiu em direção ao céu. Asterisco rugido. Asterisco. No topo da onda enorme, uma criatura colossal rugiu de raiva. Em meio às ondas turbulentas, Kakashi se firmou, olhou para cima em direção ao som e suas pupilas encolheram bruscamente. O Três Caudas. Ao lado dele, Yamato respirou fundo. Isso é inacreditável. Alguém realmente jogou Três Caudas para fora do fundo do lago. Como um Jonin de Konoha, ele imediatamente percebeu que a enorme onda era feita pelo homem. É ele. O Sharingan de Kakashi escaneou e imediatamente avistou Kizami surfando nas ondas. A Akatsuki também está aqui. Os outros ninjas de Konoha também notaram a figura no topo da enorme coluna de água, parecendo casual em comparação ao involuntário Três Caudas. Este pequeno lago atraiu primeiro o povo de Orochimaru, depois os subordinados de Agoromo Genjutsu, e agora até a Akatsuki estava se juntando à briga. Os ninjas de Konoha presentes sentiram uma crescente sensação de desconforto, principalmente porque eles não podiam intervir naquele momento. Em meio aos rugidos furiosos do Três Caudas, a coluna de água, tendo perdido seu impulso após ser impulsionada do fundo do lago para o céu, finalmente desmoronou. Mas devido à inércia, o enorme corpo do Três Caudas continuou a ascender. Nesse momento, ouviu-se o som de asas batendo. De pé sobre um pássaro de argila, Deidara, que estava esperando, olhou para o Três Caudas ao seu lado e riu. Aí vem. Capítulo 238. Quando as coisas começaram a dar errado para Konoha? Sons de assobios cortavam o ar. Suspenso no ar, sem apoio. O Três Caudas só podia observar enquanto cerca de uma dúzia de pássaros de argila com asas duplas de Deidara voavam rapidamente em direção ao seu único ponto sem armadura, perto de seus olhos. Deidara gritou alto. Um clarão de luz branca dos pássaros. Bum, bum, bum. Explosões ocorreram em sucessão. Quando a fumaça se dissipou, o Três Caudas, atingido diretamente, foi nocauteado pelo impacto da explosão. Deidara então lançou mais 3 pássaros gigantes de argila, que se prenderam ao Três Caudas pela frente, por trás e pelos lados, levantando-o no ar com Kizami a reboque. Captura do Três Caudas completa. Isso foi bem fácil, HM. No pássaro de argila, Deidara, sem suar a camisa, sacudiu seu rabo de cavalo dourado e abriu as mãos. Ao ouvir isso, Kizami sacudiu suas roupas molhadas. Foi fácil para você. Eu tive que lutar com aquela coisa lá embaixo por um bom tempo. Bem, o Três Caudas é uma tartaruga, e a água é seu domínio, Deidara riu alegremente. Agora que você atingiu sua cota de captura de bestas com cauda, ainda tenho mais uma para fazer. De acordo com o líder do clã, nosso novo chefe, meu próximo alvo é uma cauda. HM. O cauda única? Kizami ficou um pouco surpreso. Esse não é fácil de lidar. Ele é o Kazekage da Vila da Areia e raramente sai da vila. Para derrotá-lo, você teria que lidar com milhares de ninjas da areia. Deidara deu um tapinha confiante na cabeça do pássaro de argila à sua frente. É por isso que o cauda única é meu alvo. Kizami olhou para o pássaro de argila e revelou uma expressão compreensiva. De fato, é mais adequado para você capturar o One Tail. Mas eu não vou me juntar a você. Kizami era uma pessoa direta, seja para formar selos ou capturar bestas com cauda. Se ele tivesse capacidade, não se importava em ajudar seus companheiros de equipe. Entretanto, o futuro modo de batalha entre Deidara e os Jinchuriki do uma cauda não seria adequado para ele, então sua presença não seria útil. Deidara acenou com a mão despreocupadamente. Ouvi dizer que um novo membro se juntará a mim para lidar com a cauda única. Quem diria eu vou ser um veterano agora. HM. Um recém-chegado. Kizami não tinha ouvido essa notícia. Mas qualquer um que conseguisse a aprovação de Agoromo Genjutsu não seria fraco. Isso foi bom. Quanto mais rápido eles capturassem as bestas com cauda, mais cedo o mundo que ele imaginou surgiria. Deidara e Kizami partiram graciosamente com o Três Caudas, deixando para trás um grupo de ninjas de Konoha encharcados que só conseguiam assistir a tudo atordoados. Isso é impossível. É uma besta com cauda. E eles a capturaram tão facilmente? Kiba Inuzuka não conseguia acreditar no que via. Ele testemunhou em primeira mão o poder aterrorizante do furioso Três Caudas. Mesmo com Kakashi-sensei e Capitão Yamato, 2 Jonin, seu time de Konoha não conseguiu fazer nada contra o Três Caudas. No entanto, essas duas pessoas, eles estavam aqui há quanto tempo? E eles capturaram com sucesso o Tritaios. A Akatsuki é tão poderosa assim? Como eles se comparam aos 5 Kage? Kiba sentiu como se seus olhos estivessem abertos. Não apenas ele, todos os genin de Konoha tinham pensamentos semelhantes. Embora alguns tenham visto Agoromo Genjutsu lutar, ele era uma figura famosa do período dos reinos combatentes, então não importa o quão poderoso ele fosse. Não era surpreendente. Mas a Akatsuki, eles não tiveram muito contato com essa organização, e a Akatsuki ainda não havia demonstrado totalmente sua força como na história original. No entendimento deles, era apenas um grupo de ninjas desonestos. Desde quando os bandidos se tornaram tão formidáveis? Isso estava além da compreensão deles. Em comparação, Kakashi, que havia lutado contra os membros da Akatsuki e sabia o quão complicados eles eram, não ficou muito chocado.
Observando a figura gigante do Três Caudas gradualmente se transformar em um ponto preto, ele franziu a testa. Os Três Caudas foram capturados, as coisas estão ficando mais complicadas. A tensão entre as 5 grandes vilas Shinobi e as forças de Agoromo Genjutsu estava aumentando. A Akatsuki continuava capturando as bestas com cauda. E então apareceu Orochimaru. Kakashi olhou ao redor. Após a comoção com o Três Caudas e a Akatsuki, não apenas a Nari desapareceu, mas os subordinados de Orochimaru também não estavam em lugar nenhum. Esta missão não produziu resultados. Quando começou a parecer que tudo que Konoha faz está dando errado, Kakashi de repente percebeu isso. Kakashi-senpai, o que fazemos agora? A voz de Yamato o trouxe de volta. Kakashi se concentrou e calmamente disse, reporte a captura do Três Caudas para a vila. Até que novas ordens do Hokage cheguem, dividam-se em 2 times e continuem rastreando a trilha de Anari e Orochimaru. Sob as ordens de Kakashi, a equipe de Konoha se mudou novamente. Mas eles estavam destinados ao fracasso. Anari logo se encontraria com Agoromo Genjutsu. Quanto a Orochimaru, Guren, Ikimaru e Gozu já haviam partido. Irmã Guren, para onde estamos indo? Ikimaru, que sempre desejou um lar de verdade, olhou para Guren com expectativa. Guren deu um tapinha na cabeça de Ikimaru, dando uma última olhada na direção da base de Orochimaru. Comparado a Orochimaru, Ikimaru se tornou a pessoa mais importante para ela. Vamos encontrar um verdadeiro lar para nós. Guren disse, levando Ikimaru e o leal Gozu para longe. As forças de Orochimaru estavam agora completamente desmanteladas. Algumas pessoas morrem, mas seu legado continua a iluminar outras. A última pessoa que contribuiu desinteressadamente foi Danzo, agora foi Orochimaru. Depois de mandar Orochimaru e Kabuto embora, Agoromo Genjutsu retornou à base de Orochimaru para iniciar uma limpeza completa. Havia alguns instrumentos na base de Orochimaru, mas eles eram inferiores à base Hout apoiada pelos vastos recursos de Konoha. O que realmente chamou a atenção de Agoromo Genjutsu foram as anotações de pesquisa de Orochimaru, especialmente na reanimação. Agoromo Genjutsu encontrou tecidos humanos relevantes e até mesmo alguns insights de Orochimaru sobre a técnica em um pergaminho, embora não seja o conteúdo completo do treinamento de reanimação. Isso lhe proporcionou uma inspiração significativa. A reanimação. Eu tenho uma equipe que é perfeita para essa técnica. No entanto, enquanto Agoromo Genjutsu refletia, informações de repente surgiram de seu anel zero. Os Três Caudas foram capturados com sucesso. Agora restavam apenas 1 cauda, 2 caudas, 8 caudas e 9 caudas. Os olhos de Agoromo Genjutsu brilharam. Armazenando os dados relevantes sobre a reanimação, ele enviou a localização da estátua de Gedo para Deidara e Kizami, e então retomou seu trabalho inacabado. Um pouco mais tarde, Anari chegou. Entregando suas tarefas a ela, Agoromo Genjutsu usou a técnica do corpo da lâmpada fantasma. Num instante, sua projeção multicolorida apareceu nos dedos da estátua de Gedo. Ao mesmo tempo, Deidara e Kizami chegaram com o gigantesco Três Caudas. Capítulo 239 O Grande Senhor sente-se desligado. Apesar de seu tamanho enorme, o Tritaios parecia relativamente pequeno na frente da estátua Gedo. Conforme Agoromo Genjutsu invocava as figuras ilusórias, elas começaram a aparecer em cada um dos 10 dedos. Kakuzu, Idan Sasori, Uchiha Izumi, Uchiha Kei e Uchiha Sasuke, que não estavam presentes da última vez, todos se materializaram. Junto com o próprio Genjutsu, e Deidara e Kizami que estavam fisicamente lá, 9 pessoas estavam nos dedos da estátua Gedo. Após obter o Rinnegan e retornar à vila, Genjutsu usou seu poder para criar vários outros anéis da Akatsuki e os distribuiu aos 3 Uchiha, permitindo que eles se projetassem aqui. Parado no local que pertenceu a Itachi, a curiosidade de Sasuke foi despertada pela visão da estátua de Gedo. Ele virou a cabeça ao som estrondoso do Três Caudas atingindo o chão, tendo sua primeira visão clara da besta com cauda. Deidara, notando Sasuke, perguntou com interesse, irmão de Uchiha Itachi, imagino quão forte você é comparado a ele. Sasuke olhou para Deidara e disse indiferentemente, você pode tentar descobrir. Deidara sorriu. Assim como seu irmão, Sasuke tinha um comportamento irritante similar. Ele se perguntou se Sasuke era seu novo parceiro ou se seria um dos outros Uchiha. De qualquer forma, suas missões futuras não pareciam promissoras. Enquanto a expressão de Deidara mudava rapidamente, a voz de Idan quebrou o silêncio. Como é que de repente temos um emprego? O Três Caudas não estava desaparecido? Como o encontramos? Idan, que estava ponderando novas doutrinas a ponto de arrancar os cabelos, teria preferido continuar pensando em vez de suportar a tarefa tediosa de extrair uma besta com cauda. No entanto, lembrando-se do poder formidável de Genjutsu, ele rapidamente ficou em silêncio após sua reclamação. As missões de captura das outras bestas com cauda começarão em breve? Perguntou Kakuzu, ansioso para aproveitar a oportunidade de ganhar algum dinheiro extra durante as missões. Sim, estamos entrando na fase final do plano de captura da besta com cauda, Genjutsu confirmou. Eu designarei as missões mais tarde. Agora comece a extração do Três Caudas. Ao comando de Genjutsu, todos os presentes se concentraram, formando selos com as mãos. A estátua Gedo abriu sua boca, e enquanto o chakra do Três Caudas fluía para dentro dela, a besta colossal começou a se erguer. Comparado à última extração, o processo foi muito mais rápido com mais pessoas envolvidas e o próprio Genjutsu liderando.
Calculando o tempo, Genjutsu fechou os olhos, estimando que levaria cerca de 1 hora para ser concluído. Enquanto isso, de volta com Kakashi, que havia recebido novas ordens do quinto Hokage, a equipe de Konoha começou seu retorno relutante, de mãos vazias. Se ao menos Naruto estivesse aqui, Sakura comentou de repente durante a viagem. Como seu companheiro de equipe, Sai se sentiu obrigado a responder. De fato, Naruto é forte. Mas ele entendeu mal a intenção dela. Balançando a cabeça, Sakura explicou. Não é só porque Naruto é forte. Ele sempre traz surpresas inesperadas. Além disso, tê-lo por perto sempre aumenta o moral. Não importa o quão difícil as coisas fiquem, ninguém desiste. Entendo. Sai começou a entender o sentimento de Sakura, olhando para a equipe um tanto sombria. Ele olhou para Sakura e perguntou, então, onde está Naruto agora? Naruto esteve ausente por um longo tempo, perdendo muitos eventos significativos. Sakura balançou a cabeça. De acordo com Jiraiya-sama, Naruto está treinando em um lugar muito misterioso. Organizando seus pensamentos, Sai comentou. Então, vamos torcer para que Naruto retorne logo. Sim. Sakura olhou para longe. Espero que Naruto volte logo. Por que não posso voltar ainda? Quanto tempo mais terei que beber essa sopa verde e nutritiva cheia de vermes? Naruto resmungou enquanto olhava para a mistura verde na mesa. Não importava quantas vezes ele bebesse, ele não conseguia se acostumar. Fukazaku-sama, eu dominei o modo sábio, então por que não posso ir embora? Minha vila e meus amigos precisam de mim. Naruto reclamou, distanciando-se da chamada sopa nutritiva. Fukazaku, ocupado na cozinha, respondeu sem se virar. Dominou o modo sábio? Você quer dizer a técnica que faz você parecer constipado e dura apenas 5 minutos? Embora seja melhor que Jiraiya, não é nada comparado ao primeiro Hokage da sua vila ou aquele jovem Agoromo Genjutsu que vi recentemente. Naruto ficou em silêncio à menção de Genjutsu. Sasuke. Sabendo o que tinha acontecido, ele se arrependeu de não estar lá naquele dia. Esse arrependimento alimentou seu desejo de retornar à vila e não perder mais nenhum evento crucial. Mas Fukazaku estava certo, Naruto ainda tinha muito a aprender. Olhando para suas mãos, Naruto percebeu que ainda estava aquém comparado a Genjutsu. Como ele poderia esperar trazer Sasuke de volta a esse nível? Sem escolha a não ser continuar treinando, Naruto engoliu a sopa verde de um gole só e correu para fora para continuar seu treinamento com múltiplos clones de sombra. Naruto, eu fiz uma nova porção de sopa nutritiva. Espere. Não corra. Fukazaku gritou, mas Naruto já tinha ido embora. Suspirando, ele entregou a sopa para Shima, que perguntou, como está? Muito bom, elogiou Shima. Satisfeito, Fukazaku disse, Naruto está perdendo. É uma delícia. Naruto. Fukazaku olhou para Naruto treinando perto da cachoeira, ele realmente dominou o modo sábio. Poderíamos deixá-lo ir. Eu sei, Shima respondeu distraidamente, planejando a próxima receita. Mas o grande senhor insistiu que ele ficasse. O grande senhor. Fukazaku hesitou. Algo parece estranho com ele ultimamente. Os olhos de Shima brilharam. Você acha que ele também ficou senil? Não, é outra coisa. Parece que ele perdeu sua antiga facilidade, disse Fukazaku solenemente. Capítulo 240. A estadia de Naruto não é negociável. Ele não está ficando senil? Shima Seiji abriu os olhos e concluiu. Ele já estava confuso antes, agora ele está apenas desconfortável. Ouvi dizer que humanos têm todos os tipos de doenças senis conforme envelhecem. É perfeitamente normal que o grande ancião mostre sinais de senilidade dada a sua idade. Fukazaku Seiji, incapaz de refutar sua esposa, assentiu vagamente e então olhou para Naruto, que estava trabalhando duro por perto. Ele pensou em algo e franziu a testa. O pequeno Jiraiya me disse especificamente para mandar Naruto de volta para a vila quando ele dominasse o modo sábio. Talvez o grande ancião realmente tenha cometido um erro quando ordenou que Naruto ficasse. Shima Seiji disse. Então o que estamos esperando? Vamos acordar o grande ancião e fazer com que ele revogue a ordem. Ele pode já ter esquecido disso. Embora Shima Seiji frequentemente chamasse o grande ancião de senil e não demonstrasse muito respeito durante suas interações, o grande sapo sábio viveu por 1000 anos. Mesmo que ele fosse senil, sua posição como grande ancião do Monte Myoboku impunha respeito. Shima e Fukazaku não podiam ir contra sua vontade. Mesmo que a ordem estivesse errada, eles precisavam consultar o grande ancião e fazê-lo mudar de ideia em vez de desobedecer diretamente. Convencido por Shima, Fukazaku rapidamente a acompanhou até o grande ancião. Outrora uma figura importante que auxiliou Otsutsuki Agoromo na batalha contra sua mãe, o sapo conhecido como Gamamaru era agora reverenciado como o grande sapo sábio. Comparado ao seu tamanho minúsculo de 1000 anos atrás, sua forma atual era muito maior, com um colar de óleo em volta do pescoço e um boné de estudioso na cabeça. Sentado em um trono marcado com a palavra sábio. A chegada de Shima e Fukazaku não chamou sua atenção. Se alguém se aproximasse, notaria que seus olhos estavam fechados, e um leve ronco saía de sua boca. Viu? Shima Seiji lançou a Fukazaku um olhar que dizia, eu sabia. Ignorando as tentativas de Fukazaku de pará-la, Shima Seiji saltou várias vezes e gritou alto no ouvido do grande sapo sábio, grande ancião, acorde, há algo importante. Depois de um tempo, o grande sapo sábio finalmente abriu os olhos com relutância. Vendo Shima e Fukazaku tão próximos, ele murmurou, você é? Shima suspirou, o grande ancião está ficando cada vez mais senil. Não fale do grande ancião desse jeito, disse Fukazaku, impotente. Depois de um tempo, o grande sapo sábio finalmente os reconheceu.
Bocejando, ele disse, então são Fukazaku e Shima. O que os traz aqui? Antes que Shima pudesse falar, Fukazaku explicou rapidamente seu propósito. O grande sábio sapo ponderou por alguns segundos e então disse, quem é o pequeno Jiraiya? Quem é Naruto? Shima abriu os braços e lançou a Fukazaku um olhar que dizia, eu avisei. Então ela lembrou em voz alta ao grande sapo sábio, grande ancião. Você está confuso. Com a ajuda de Shima, o grande sábio sapo finalmente se lembrou de quem eram Jiraiya e Naruto. Então ele caiu em um longo silêncio. Justo quando Shima e Fukazaku pensaram que o grande ancião havia adormecido novamente, ele de repente falou com um tom frio, resoluto e imutável. Não. Em um instante Shima e Fukazaku trocaram olhares, vendo surpresa e choque nos olhos um do outro. Esta foi a primeira vez que eles viram o grande ancião tão firme e inflexível em muitos anos. Era completamente diferente de seu comportamento amável e confuso de sempre. Shima não ousou ser tão ousada quanto antes, e em voz baixa, ela perguntou, por quê? Por que não? O grande sapo sábio, com os olhos completamente abertos agora e sua postura séria, olhou para eles. A verdadeira aura do ancião do Monte Myoboku encheu o salão pela primeira vez em séculos. Shima e Fukazaku ficaram tão atordoados que não ousaram se mover, embora o grande sapo sábio permanecesse em silêncio por um longo tempo. Depois de um tempo desconhecido, o salão se encheu com um suspiro profundo. Quando Shima e Fukazaku olharam para cima, viram o grande sábio sapo parecendo mais cansado do que antes. Sonhei com futuros diferentes, ele disse de repente. Sonhos? Futuros diferentes? A testa de Fukazaku franziu. Ele estava bem ciente da habilidade do grande sapo sábio de prever o futuro em seus sonhos. Enquanto alguns sapos, incluindo Shima, rejeitavam esses como meros sonhos senis, outros, incluindo humanos, acreditavam em suas profecias. Jiraiya, por exemplo, acreditava há muito tempo nas profecias do grande sapo sábio e passou anos procurando pela criança da profecia. Mas agora, o que significava que ele havia sonhado com futuros diferentes? A profecia havia mudado? Seus olhos estavam fixos no grande sapo sábio, esperando por mais. Logo, o grande sábio sapo falou com uma voz profunda e trêmula. Eu vi céus vermelhos sangue e uma lua cadente. Eu vi a terra entrando em colapso e o mundo lamentando. Eu vi tempo e espaço em caos, com seres de dimensões infinitas destruindo tudo. Era muito longo, muito longe, muito caótico. Uma grande catástrofe, uma catástrofe muito além do mundo ninja, está chegando. Uma nova profecia surgiu. Embora não entendesse muito, Fukazaku conseguia sentir o desespero nas palavras do grande sapo sábio. Até Shima, que normalmente não acreditava em profecias, começou a ter dúvidas, dado o quão incomum era o comportamento do grande sapo sábio. Poderia ser, verdade? De repente, Fukazaku pensou em algo e perguntou com urgência. Então, grande ancião, você está mantendo Naruto aqui porque ele pode resolver a crise da profecia? Jiraiya havia dito a ele que Naruto era provavelmente o filho da profecia. Embora Jiraiya tivesse cometido erros antes, ele tinha certeza dessa vez. Fukazaku, vendo as qualidades especiais de Naruto e seu rápido domínio do modo sábio, passou a acreditar nisso também. Agora, ouvindo a nova profecia do grande sábio sapo, ele instintivamente pensou que Naruto, como filho da profecia, era o melhor candidato para resolver a crise. Mas manter Naruto no Monte Myoboku realmente ajudaria? Diante das dúvidas de Fukazaku, o grande sábio sapo não elaborou. Seu olhar significativo atravessou todos os obstáculos, olhando para Naruto que estava treinando, e ele disse calmamente. Naruto ficará no Monte Myoboku. Esta decisão não é negociável. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. Muito obrigado a todos, curtam o canal.